Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais uma webinar promovida aqui pelo IDESP, e que eu tenho o prazer de ser o moderador da noite de hoje. O nosso tema é segurança e responsabilidade civil do produto. Mas antes, que trata sobre recalls e sobre responsabilidade sobre produtos e sobre, vamos dizer assim, coisas que podem, vamos dizer assim, atuar contra o ser humano. Bom, vamos falar um pouquinho da nossa organização, do IDESP, por favor. O webinar de hoje é sobre segurança e responsabilidade civil do produto e do serviço. Antes da gente falar do tema e de apresentar nossos palestristas, eu queria fazer uma apresentação sobre, rapidinho, do que é o IDESP. Por favor, Rafael. Nós somos um instituto formado por especialistas de mercado, de grande experiência comprovada, todos têm muita experiência, nós somos, entre parceiros e sócios, mais de 20 profissionais. Nós promovemos o desenvolvimento das organizações, dos colaboradores e das partes interessadas, e atuamos como aceleradores de resultados, tornando os processos mais eficazes. Nós fazemos auditorias, nós fazemos avaliações de diagnóstico empresarial, nós fazemos cursos em company, ou seja, uma empresa totalmente voltada para atuar, para melhorar os resultados das empresas. Bom, no dia de hoje, segurança e responsabilidade civil do produto, o nosso ambiente nada poderia ser melhor do que nós estamos dentro do maior recall, né, que nós tivemos, que são os airbags, né? Mundial, um recall mundial de uma fornecedora japonesa. Essa empresa, ela produz airbags, e o efeito cliente desse airbag, com o tempo, o insuflador, né, onde você sabe que o airbag ele sopra, né, praticamente com grande velocidade, como se fosse um estouro, né, uma bomba, né? E o que acontece? A câmera que segura esse airbag, ela, quando explode, ela sai, ela se fragmenta totalmente de aço, vamos dizer assim, o passageiro, o motorista, ele recebe como se fossem tiros, né, de metal. Então, já tivemos várias mortes, nós aqui no Brasil também já tivemos mortes, e estamos fazendo hoje, no mundo inteiro, recall, tanto que tem uma montadora que, no momento, está até oferecendo para carros bem antigos, está na mídia, né, oferecendo R$500 de combustível para incentivar as pessoas, que são carros mais antigos, a partir de 2012, para que o pessoal vá, né, no concessionário e faça, vamos dizer, o reparo e coloque os airbags novos nesses veículos. Esse é o nosso cenário de recall. Nós vamos hoje aqui focar mais a parte automotiva, mas recall vale para tudo. Nós tivemos recentemente de cervejas, nós tivemos recall de salgadinhos, nós tivemos recall de remédios, ou seja, não é só automotivo. É que o automotivo é mais conhecido porque a lei brasileira obriga a um anúncio completo. Nós vamos falar sobre isso aqui na webinar, e por essa razão acaba ficando mais claro, mas é uma questão de responsabilidade civil. Você tem que ser consequente com o produto que você fabrica. Bom, para dar início, eu queria apresentar os nossos moderadores, os nossos debatedores do dia de hoje, por favor. Então, o Adilson Biasotti. O Adilson Biasotti é engenheiro, tem 31 anos de experiência, trabalhou muito fortemente nessa área, na Volkswagen. Ele, inclusive, liderou o comitê de segurança do produto, ou seja, é uma pessoa extremamente atualizada com toda essa questão. Depois temos o Dr. Cid Pavão Barcelos. O Dr. Cid é um advogado com 35 anos de experiência, totalmente voltada para essa parte do direito do consumidor e também da parte, vamos dizer assim, de recall. Ele conhece praticamente todos os incidentes e acidentes dessa área que aconteceram no Brasil. E eu, que trabalhei muito tempo também, vou ser o moderador, trabalhei muito tempo, mais de 40 anos, nas montadoras, me dediquei sempre às áreas de qualidade, também trabalhei muito com essa questão
dos recalls. Bom, então eu passaria a palavra para o Cid, para dar início à nossa apresentação. Vamos falar primeiro sobre a parte civil, né, sobre a parte, vamos dizer assim, do direito, e depois vamos para a parte técnica, com o Adilson. Boa noite a todos, principalmente aí o pessoal do IDEX, né, pela formatação dessa webinar e a todos que estão presentes aí na nossa webinar dessa noite. Vai ser uma noite muito proveitosa e nós vamos ter um grande aprendizado, e vocês podem, né. E a questão da responsabilidade civil, né, a responsabilidade civil está no Código do Consumidor, né, está na legislação processual civil, está no Código Civil também, e também é prevista na Constituição. A responsabilidade civil hoje é muito importante, porque todo produto que você lança no mercado, né, você é responsável por ele, tá. Então, existe a parte da responsabilidade civil, que são o dia a dia dos produtos aí que tem algum defeito ou algum problema, né, ele é recolhido por quem fabrica ou quem coloca no mercado, tá. Então hoje, nos tribunais do nosso Brasil aí, tem ações para todo lado, nessa questão da responsabilidade civil pelo produto. E o Código do Consumidor, né, que é a lei consumerista, é muito forte. Ela tudo para o consumidor e nada para o fabricante. Então, quando se colocar um produto em circulação, ou seja da parte automobilística, ou seja da área da saúde, ou seja da área da construção civil, ou o que for, ou da área do agronegócios, né, esse produto ele tem que ter as suas certificações, todas as suas cautelas, né, e nem sempre o advogado que trabalha na empresa ou o departamento jurídico, ele é preparado para poder, enfrentar um recall, enfrentar um processo, né, porque recall é uma situação, um processo na justiça é outra situação. Então são 2 questões muito importante, porque vai mexer diretamente no seu ativo da sua indústria, da sua empresa, que pode ser distribuidora ou o que for. Então, essa questão da responsabilidade civil, ela é muito abrangente. Os senhores têm uma noção dessa profundidade, nos Estados Unidos, né, na América do Norte, é o ranking das ações, né, tudo é responsabilidade civil. E o seguro que as pessoas fazem, né, pelos seus produtos ou por colocar no mercado algum produto, o seguro não cobre 100%, tá. Então, eh, fiquem muito atento nessa questão da responsabilidade civil, né. Eu tenho 35 anos na área do direito, sou especializado, né. Escrevi artigos e livros, né, sobre essas questões aí, e eu já vi ações quebrar a empresa. A empresa quebra, entendeu, conforme a indenização que é colocado esse produto e esse produto venha ter algum defeito, alguma quebra da qualidade, né. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque mexe no bolso de todos nós. Então, estou aí à disposição de todos vocês, tá. E a palavra agora eu passo para o Adilson aí. Olá, boa noite. Desculpa aqui, chegou a minha hora, toca o badalo, né? Só um segundo, por favor. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao IDESP pela oportunidade de estar aqui participando desse evento. Para mim é uma satisfação muito grande estar dividindo com vocês um pouco dessa experiência que a gente adquiriu aí nesses anos de trabalho junto com a montadora. Isso é de suma importância, né? Eu gostaria de reforçar o que o Cid falou. As leis hoje estão cada vez mais severas, voltadas para dentro das indústrias, né, do comércio, enfim.
estão cada vez mais buscando formas de assegurar que os produtos que hoje estão sendo disponibilizados, produtos e serviços, eles atendam plenamente aí às necessidades do nosso consumidor. Então, eu só queria dar uma reforçadinha, né, e lembrar, né, o que é o recall, né, o que vem a ser o recall. Então, o recall, também conhecido como chamamento, é uma ferramenta, é uma forma que a indústria encontrou de trazer para dentro, levar até o consumidor uma informação importante, principalmente quando existe o risco da segurança e também de saúde, né? Então, ele não fica restrito somente ao tema de segurança. Saúde também é um fator preponderante para que aconteça o recall, né? E quem que é o responsável por esse evento? O responsável é a pessoa que eventualmente causou aquele transtorno, aquele problema. Então, ele é o responsável, né? Existem os coparticipantes, né? A gente fala aqui também bastante quando você envolve fornecedor, mas quem coloca o produto no mercado, ele é responsável por tomar as ações cabíveis e necessárias para que aquele problema ele seja definitivamente resolvido, né? E quando que ele deve ocorrer? Normalmente isso ocorre quando se identifica um problema e, mais uma vez, esse problema pode trazer um risco de segurança ou à saúde. Então, a gente falou bastante, nós temos aí uma experiência grande em indústria automobilística, mas ela não se restringe só a ela, né? Talvez hoje, em função dos maiores volumes, do impacto que um recall de uma automobilística ele cai no ouvido do consumidor, ele é um pouco mais forte. Mas nós temos aqui vários exemplos, né? Não só como indústrias farmacêuticas, indústrias alimentícias e também de serviços, tá? Também de serviços. Porque você pode estar prestando um serviço e você ter causado um problema durante esse processo, você também é obrigado a responder por isso, tá? E o que eu devo fazer como consumidor quando eu estou ciente, eu tomei conhecimento de uma situação como essa? É muito importante que você, primeiramente, entenda o que está ocorrendo. Muitas vezes você precisa saber se o seu produto ele está realmente envolvido, porque normalmente quando se faz um anúncio de recall, existe lá uma série de identificações para saber se você está envolvido ou não, ou mesmo você não estando envolvido, você deve procurar o atendimento ao cliente, buscar esse produtor, o que aconteceu, e realmente certificar se o seu produto ele está envolvido dentro deste recall. Então, dessa forma, eu vou procurar ter conhecimento a fundo do que ocorre e, realmente, se souber que você está envolvido, o que você deve fazer? Você deve procurar, seguindo as orientações desse fabricante, quem você deve procurar, quando você deve procurar e o que você deve fazer, né? Então, para isso, você tem os informativos, né, que são realizados, né, as cartas de comunicação, que também fazem parte da lei, para que você tenha todas as informações necessárias para buscar a reparação do seu bem. E quanto isso vai custar para mim, consumidor? Todo recall ele tem um custo zero. A responsabilidade total, nesse momento, é do fabricante desse produto. Então, você não pode ter nenhum custo, pois você está sendo prejudicado em decorrência de uma falha de produto ou de serviço, a qual você pagou por um produto em ordem e recebeu esse produto com um eventual problema ou eventual defeito, tá certo? Agora, uma coisa que é muito importante, né? Eu acho que isso ainda não está muito na cultura do brasileiro, então nós temos que trabalhar bastante isso. E se eu não quiser fazer o recall? O que isso pode implicar em cima de mim? Então, isso, gente, é muito importante você ter ciência, e nós temos que criar esta cultura de quando eu estiver sendo convocado para um recall, eu tenho e devo comparecer a um concessionário ou comparecer a quem for indicado
para que seja feita a correção ou até mesmo a devolução de um produto de acordo com a gravidade do problema que foi apresentado. Então, a responsabilidade do seu lado, você acaba até sendo um co-participante, né? Porque a gente percebe muitas vezes que acidentes ocorrem e quando você vai verificar, aquele carro tinha alguma coisa que estaria já com uma solução para aquele eventual tipo de problema, ele poderia ter sido evitado se o cliente, né, se esse consumidor tivesse procurado a concessionária ou, eventualmente, o que foi definido para que pudesse ter sido resolvido, tá bom? Então, basicamente, o recall seria isso, né? Agora, uma coisa que a gente pergunta, puxa, mas de onde pode surgir um problema? Como é que eu identifico um problema, né? Um problema, ele está no nosso dia a dia, ele está sempre caminhando com a gente. Lembrando que muitos processos envolvem pessoas, e esses problemas, eles podem ter infinitas condições ou situações, né? Desde um aperto de um parafuso, um processo de solda, a montagem de uma janela, ou até mesmo a mistura de um medicamento. Então, lá dentro, tudo isso faz parte, e esse problema pode estar contido dentro de qualquer processo, independentemente do tipo da modalidade de produto que eu estou trabalhando ou que eu estou consumindo, certo? E como é que você identifica isso, né? Logicamente, que todas as empresas, dentro das suas expertises, possuem aí os seus processos, os seus controles de processo, as suas formas de transportar material, enfim, são N situações que isso vem a acontecer. Além disso, você também possui indicadores, né? Toda empresa tem um indicador de campo, onde você busca informação, porque você tem o atendimento ao cliente, você tem lá os seus sistemas de monitoramento, você tem toda uma forma de conduzir e alimentar dados para te trazer informações importantes. Informações essas que podem, eventualmente, detectar um problema, né? Não que você não faça isso dentro do seu processo também, mas você pode detectar um problema e esse problema pode estar causando um risco grave para o seu consumidor, tá certo? Por isso que a gente está aqui trabalhando com vocês, trazendo essas informações para vocês, da importância de ter um grupo de segurança dentro da sua empresa. É um grupo que tem que ser um grupo seleto, formado por diversas áreas, que possam conjecturar, discutir e aprender como lidar com situações adversas. Mas, Adilson, eu vou levar tudo para dentro de um time de segurança? Não, você não precisa levar. Mas quando o seu parceiro ele tiver uma dúvida e achar que aquele problema pode trazer um transtorno para o seu consumidor, sem dúvida você vai levar isso lá para esse time que você vai formar na sua empresa, e esse time vai discutir esse assunto, e, logicamente, ele vai tomar decisões. Essas decisões, dentro de um grupo de segurança, elas são muito soberanas. Quem está ali para representar a empresa tem total autonomia de decidir por a realização de um recall. Isso é muito importante, pessoal. Isso um grupo de segurança, ele tem um papel fundamental dentro da empresa. Então, quando esse grupo tem a ciência e a consciência de criar uma necessidade de se realizar um recall, ninguém vai bloquear isso, tá certo? Nem um CEO da companhia pode bloquear isso. Por quê? Porque está colocando o nome da sua empresa em risco. Então, é importante isso estar bem enraizado dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, tá bom? Logicamente que formar um grupo não é simplesmente pegar pessoas de diversas áreas e colocar dentro de uma sala para discutir temas tão importantes como esse. Essas pessoas têm que ter um preparo, essas pessoas têm que estar devidamente treinadas, né, para que eles possam tomar e fazer acontecer essas realizações de um chamamento. Então, além de formar um grupo, nós temos que formar as pessoas dentro do grupo. Isso é importante muito, o treinamento. E, logicamente, isso realizado, isso feito, sem dúvida, você já vai ter um belo caminho já
desbravado para poder, não só dentro da sua empresa, mas com os seus parceiros, né? Seja você um subfornecedor, ou seja você um fornecedor, ou você seja até uma montadora de algum produto que seja disponibilizado no mercado, tá bom? Então, basicamente, acho que o que eu queria dividir com vocês, bem resumidamente, né? A gente está aí buscando levar aí para vocês mais conhecimento, temos aí um vasto, o Cid preparou, eu preparei um vasto material para a gente ter aí umas boas horas de discussão de como conduzir cada um desses pontos, de como fazer com que isso aconteça de forma consolidada, séria, e que as pessoas possam ter aí a ciência desse trabalho. Legal? Então, acho que era isso que eu queria dividir com vocês. Aí vamos compartilhar com todos aí uma pergunta, o que a gente pode falar, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Só um esclarecimento, né, do que o Adilson colocou, que foi muito bem colocado. Cada caso é um caso, é diferente. Não é uma, como é que eu posso te falar, uma receita para todos. Cada caso é um caso, bem diferente, e a dimensão também é bem diferente, né. Levando isso para o setor automotivo, você levando isso para a área da saúde, né. E porque hoje tem os órgãos que são, fiscalizadores, né. Na parte automotiva nós temos o CONTRAN, temos o Código do Consumidor, temos o Código Nacional de Trânsito, temos o Ministério Público hoje. Quando você se depara com uma ação de responsabilidade civil e você vai se colocar perante o Ministério Público, né, tem o PROCON, né, tem o Inmetro, tem a mídia. A mídia hoje fala muito alto no nosso país, porque se sair o nome da sua empresa, o seu logomarco na mídia, com certeza o seu nome tem que ser esclarecido, né, e colocado bem a limpo essa situação. E muita gente, as pessoas se esquecem, entendeu? Saiu uma matéria na mídia, você tem 48 horas para poder contra-notificar aquilo e falar: "Olha, a verdade é essa, não é como você colocou aí no jornal". E é bem extenso, né, tem Anvisa, e aí vai, abre muito, né. Mas é muito importante tudo o que o Adilson falou e esses esclarecimentos aí. Ô, Estou Eu Cid, à queria só disposição. complementar, eu só queria complementar o que você colocou. Desculpa, Márcio, já volto com não, você a ok. palavra. Hoje, o recall ele não pode ser visto como negativo dentro da empresa. Sim, A gente discutia muito isso, e o recall hã, mostra a maturidade da empresa sim, perante ao mercado, ao seu cliente. Então, o recall, apesar de ser indigesto, realmente ninguém gosta de fazer um recall, claro, mas a responsabilidade e a hombridade de se expor mostra a seriedade de uma empresa também. sim. Até porque o recall, quem compra um produto ou compra um carro, compra algum produto da área da saúde, a própria construtora, o pessoal da área civil, ele tem o pós-venda, porque no momento que você vai trocar o seu carro, trocar alguma coisa, fala: "Pô, aquela empresa me chamou para fazer o recall e eu fiquei satisfeito pelo esse atendimento". Você está fixando a sua marca, você está pensando no seu futuro e você está dobrando os seus negócios quando você vem a público e faz o chamamento desse recall. É por aí mesmo, Adilson. É muito importante. O recall é previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, o Código do Consumidor, no CDC. Artigo 10, quem depois tiver um tempinho, dá uma lida aí, que é importante ter esse conhecimento aí. Ô, Vamos em Cid, o que que frente. acontece? Cid, o que que acontece com uma empresa que não faz o recall? Ou seja, ela conhece o assunto e ela joga embaixo do tapete, como a gente diz Sim, na gíria. ela tem conhecimento do recall, ela tem conhecimento da gravidade e fica inerte, né. Isso. Hoje nós temos as legislações muito severa que vai aplicar uma multa, uma sanção muito forte, né. E essas sanções hoje varia os valores altíssimo, né, além de ter outras restrições pelo não cumprimento do recall. Vamos aprender uma coisa todos nós, quando tiver um recall ou quando tiver uma ação judicial, não fuja dela, vai procurar, vai enfrentar, vai resolver o problema. Deu para responder, Márcio? Deu, claro que deu para responder.
Então tá bom. Mais alguma dúvida? Algum Não, participante ou Márcio aí, algumas perguntas? vamos lá, E vamos agora colocar um pouquinho para o Adilson, né? O recall é alguma coisa negativa para a empresa? Pode ser negativo para a empresa? Ou ele pode ser um instrumento de marketing da montadora? Como é que você vê isso, Adilson? Ô, Márcio, nós aprendemos bastante com isso, né? Só para você ter uma ideia, eu participei de 52 recalls, né, em 7 anos de atividade dentro do APS. Eu entendo que a indústria, ela está, pelo menos no nosso grupo, nós amadurecemos bastante. Isso mostra que é levado a sério essa necessidade. Acho que o Cid colocou muito bem aí a responsabilidade da indústria no caso de uma morte. Você citou o caso dos airbags aí, que foi muito importante, né? Então, e tem muitas montadoras pagando uma conta muito alta por isso também, como você disse, né? Talvez deixar isso guardado para esperar o que vai acontecer com as outras. E essas consequências têm sido muito caras, né? O Cid comentou nos Estados Unidos, existem grupos, né, especializados em ações contra montadoras, principalmente, buscando realmente ressarcimentos muito pesados. Então, hoje, apesar dessa coisa indigesta que eu comentei, dos custos elevados, ainda sai muito mais barato e muito bom para a imagem da marca. Mais uma vez, a quantidade de recalls não denigre a imagem de uma marca. Pelo contrário, dá a ela maior credibilidade. Acho que está desligado o microfone, Márcio, desculpa. Na verdade, é um dever que a empresa tem junto à sociedade. Além de ser um dever jurídico, é um dever moral, né? É uma responsabilidade muito grande, não é brincadeira, não. E hoje, assim, uma coisa muito importante, né, Márcio, Cid, você vê recalls aí, nós já fizemos recall de um carro, recall de um carro, como já fizemos recall de mais de 20 mil carros. Então, isso não importa, né? E digo para você, o tamanho do boom que acontece não é para 1 e para 100 mil carros, não muda muito, não, né? Mas, de novo, né? Para um carro, a gente foi buscar o cliente para poder atendê-lo e trazê-lo aí para uma situação confortável de segurança. Tem uma pergunta aqui da plateia, né? Que eu já passo para vocês agora. Para o Adilson, é possível que as concessionárias corrijam os defeitos de fabricação durante as revisões, independente do recall, sem que o proprietário tenha conhecimento? Eu vou reformular melhor. É possível que eu faça um recall, vamos dizer assim, o cliente leva o carro para fazer uma revisão e eu faço o recall sem ele saber. Ou seja, é o que a gente chama de recall branco na prática. Eu queria que tanto a Adilson... Eu vou te responder tecnicamente. Eu vou te responder tecnicamente e depois eu vou deixar o Cid responder judicialmente, né? Isso não pode acontecer. Existem situações diferentes. Existe aquilo que nós estamos discutindo aqui com o time, que são questões de segurança e saúde do consumidor. Existem situações onde você tem uma comodidade ou um desconforto para um consumidor. Eu vou dar um exemplo bem simples do que é isso. Imagina você uma cobertura de um componente externo do seu veículo que pode perder a coloração em função de um processo de fabricação onde um determinado componente não foi aplicado. Então, o que acontece? Esse tipo de situação, o concessionário tem essa autonomia, né? E ele o faz, sem custo para o cliente, mas é só uma questão estética. O cliente nós estamos aqui evitando uma eventual reclamação de um cliente. Então, essa é uma condição estética. Agora, você promover alguma alteração do veículo sem o consentimento ou conhecimento do cliente, de uma forma a qual estaria envolvendo segurança, aí eu vou deixar o Cid falar.
Então, essa questão da segurança, ela está ligada diretamente com a responsabilidade civil. É como se fosse uma corrente, um elo, um puxa o outro, tá? E essa questão do recall tem que ser sanada, né? Nós temos 2 situações, por exemplo, uma no Rio Grande do Sul, né, que é um chamamento de um recall, que o Ministério Público atua no processo, né? Até respondendo uma pergunta aí acho que é do Basílio, né, essa questão do recall, o recall é o recall branco, é o convite, campanha ativa de oficina, campanha de oficina ativa, campanha de serviço, tudo isso o Ministério Público descreveu no processo, que é considerado um recall, né. Então, o recall e a responsabilidade civil é matéria extremamente ligado. O João Batista, né, que fez uma pergunta, também a questão de alimentos. Os alimentos também hoje têm recall. Eu não sei se você lembra daqueles sucos, né, agora me fugiu o nome daqueles sucos pronto, que teve um recall, uma chamada, porque teve pessoas que passaram mal ou até entraram em óbito, né, com intoxicação, entendeu? O problema da Boeing, do 737 MAX, né, que foram recolhidos esses aviões e depois a engenharia detectou que era o problema do módulo, né. Então, foi um chamamento a nível nacional, globalizado. E o recall, por exemplo, o produto é fabricado no Brasil, mas ele circula nos Estados Unidos, circula na Europa. São situações que entra o direito internacional. Se o produto de origem brasileira, e o problema deu na Espanha, e o produto é fabricado aqui, então essas questões é como eu volto a explicar, cada caso é um caso diferente. No caso de prestadores de serviço, a gente sabe, a gente fala muito dos recalls, né? Defeito em peça, que o defeito pode ser de projeto, né? Como é Sim, o caso do Boeing, por exemplo, que é sobejamente conhecido, do 737 MAX. Ele pode ser do processo de fabricação, né? sim. Mas ele pode acontecer também no prestador de serviço, seja uma assistência técnica, seja um posto de distribuição. E aí vem a pergunta: de quem é a responsabilidade? Se o causador dessa falha, né, vamos dizer assim, ou de uma má orientação, eu já vi recall, que é uma má orientação, né? O Sim, concessionário deu uma má orientação para o pessoal. cliente e o cliente se acidentou. Então, Tá, nesse caso, de quem é a responsabilidade? olha, a responsabilidade ela é solidária. É a responsabilidade tanto do fabricante como do seu concessionário. No caso do Rio Grande do Sul, que é um exemplo, que está aí, ainda está em andamento, ele não é recall, ele é um processo, que no meu entendimento é mais grave do que um recall. Porque foi a concessionária, né, ela praticamente deixou de atender o seu cliente que estava com o veículo com defeito. A montadora, das evidências que ocorreu em Porto Alegre, ela fez um treinamento em todas as concessionárias do Brasil. Por quê? O problema estava no atendimento. E a responsabilidade civil, ela é solidária, do fabricante e do seu autorizado, ou a sua concessionária, ou quem você, coloca como o seu distribuidor, ou o seu concessionário de atendimento para soluções de problemas, tá. Tem Essa uma é a pergunta, situação. tem uma pergunta aqui do Paulo César Sanches. Para os bens duráveis, a legislação é a mesma, ou seja, em relação aos bens de consumo? A gente falou aqui em alimento, tudo isso. Mas e bens duráveis? Como é que Sim, fica? os bens duráveis também ele entra, né, os bens duráveis ele tem um período, tem uma prescrição, né, geralmente levando, assim, para a área da construção civil, da edificação, do que se ele tem uma prescrição, também no direito, né. Então essa prescrição tem que ver aí, como eu disse aos senhores, cada caso é um caso, precisa ver o momento que você teve conhecimento desse defeito, dessa quebra de qualidade ou o que seja, né. Daquele momento que você tomou conhecimento, é que começa a correr um prazo para você sanar o problema. O que é diferente da nossa legislação
em relação às legislações dos demais países, né, os europeus e a legislação americana, e o que é diferente nos regulamentos, porque às vezes a legislação é a mesma, ou tem os mesmos itens, mas os regulamentos, né, são diferentes. Nós temos que ter um diferencial muito grande, o que que é uma legislação, o que que é uma portaria, o que é um regulamento, o que é uma resolução, né. Nas pirâmides das legislações, a lei maior, a lei do consumidor, ela abarca tudo que está abaixo, né. A questão do recall, essa legislação, esse ordenamento jurídico da responsabilidade civil, ele é meio globalizado, o nosso entendimento do Brasil e na América, nos Estados Unidos, ou na Europa, em Portugal, na Espanha, na França, na Itália, é muito próximo, e as leis são severas, elas cobram mesmo a solução. Eu não queria deixar perder, se você me permitir, Márcio, eu não queria perder a oportunidade, né? Vale frisar que o recall ele não fica restrito ao mercado Brasil, né? Todo recall, Sim, se você tem esse produto exportado para outros países, a responsabilidade por um eventual problema que o seu produto tenha e tenham esses produtos em outras localidades, em outros países, você também é obrigado, e como bem disse agora o Cid, né, dependendo do tipo de legislação que esse país tem, você vai ter que realizar esse evento, esse recall, atendendo às legislações deste país. Então, existem algumas particularidades bem grandes. E eu só queria aproveitar que o Paulo também fez uma pergunta da diferença entre um recall e uma ação, né? Uma ação de campo. Na verdade, são duas coisas distintas, né? O pensei que recall fosse ação judicial. ele é explícito e claro quando você tem um problema onde envolve segurança e saúde que pode estar gerando pela falha do seu produto. E uma ação é uma deliberalidade da empresa que realiza para evitar uma insatisfação do cliente, né? Então, ele vai trocar aquela peça que não tem nenhum impacto, como eu falei para vocês, trocar um suporte ou uma capa de um limpador de para-brisa, que não tem nenhuma implicação técnica que possa gerar qualquer tipo de risco para o cliente, simplesmente uma situação estética, que, ao invés de ele vir reclamar ao concessionário, a fábrica tomou a deliberada, ele vai trocar a peça para ele sem custo, e ele vai sair dali, muitas vezes nem fica sabendo o que aconteceu, mas não porque está sendo feita alguma coisa escondida do cliente, nada disso. É simplesmente evitando um transtorno futuro. Talvez vai trocar uma peça igualzinha a outra, mas aquela peça que estava lá ficaria branca, e essa não vai acontecer nada com ela, tá bom? Só esclarecendo um ponto aqui, que nem o Márcio falou, o nosso moderador, a questão da cerveja, né? Essa cerveja que teve aí um problema, a empresa quebrou. Então, quando detectar o defeito, tem que ser muito rápido. A equipe tem que agir muito rápido, porque senão a mídia cobre toda a matéria e depois que entrou na mídia, a situação começa a ficar muito difícil. Então, a ação tem que ser rápida. Não pode, amanhã ou depois, a semana que vem, o teu nome já foi. Essa empresa de cerveja, se não me falha a memória, era em BH, né? Quebrou. É isso. Foi tudo, quebrou. E quanto às penalidades? Como é que está a aplicação de penalidades no Brasil? As nossas multas são pesadas? São multas altíssimas, né, pelo não cumprimento do recall. O recall ele é previsto no artigo 10 do Código do Consumidor, essa parte automotiva. Ele tem uma portaria de 2012 e tem uma portaria aí que é uma portaria em conjunto entre o Ministério da Justiça e a Segurança Pública. Veja bem, é uma portaria em conjunto, entendeu? Então, fecha, você não tem como escapar na legislação, você tem que cumprir o recall, senão você vai ser penalizado. Nós temos no Brasil alguns recalls que foram decretados aqui, em que, apesar de ser um perigo à segurança, o cliente fazia um erro de operação. Então, e esse erro de operação porque ele não leu o manual de instruções. Isso aconteceu em vários casos que eu
que eu acompanhei, de várias montadoras. E os nossos juízes sempre deram, vamos dizer assim, para a proteção do cliente, né? A proteção Sim. do usuário, Sim. enquanto que Consumidor. a jurisprudência, não sei se é assim que fala no advogadês, a jurisprudência, às vezes, europeia, coloca assim, se ele fez um erro de operação, estava no manual, o erro é dele. Como é que a gente fala isso? Vê isso? Nós temos essa interpretação, porque o manual, ele também não cobre tudo. O manual, ele tem um manual ali, que é sintetizado, né, bem... E ali o consumidor, no caso do veículo, ou no caso de eletrodoméstico, né, ou até no caso da medicação da área da saúde, ele tem que usar de acordo com a fórmula, né, de acordo com a bula, de acordo com a prescrição médica. E o manual do carro, ele tem que ter todos aqueles cuidados, trocar o óleo, fazer as revisões, tem que ter o carimbo das revisões, né. Quer dizer, o falta desse, se ele deixou de cumprir, o consumidor passa a ser o responsável. Aí tem que produzir a prova. São as questões dos direitos e dos deveres, né? Sim, Isso aí. sim. Tá. Como que fica no caso de eu sofro um acidente, né? O usuário sofre um acidente com qualquer produto, e como é que eu posso, vamos dizer assim, o produtor não fez o recall, como é que eu posso recorrer isso como consumidor? Então, se ele deixou de cumprir o chamamento, né, porque nós temos um chamamento do recall, são vários itens ali que tem o chamamento. Hoje, a maioria das montadoras já te manda uma comunicação para sua casa. Você tem o dever de cumprir. Se você não cumpriu e sofreu um acidente, aquele chamamento é matéria de defesa da montadora. Se não cumpriu, a responsabilidade é sua. Agora, uma pergunta para o Adilson, que é bem da área automotiva, né? E já tivemos recalls aqui no Brasil, com a questão de acessórios colocados no veículo. E acessórios colocados, não acessórios colocados no mercado paralelo, mas acessórios colocados nos concessionários autorizados, né? Mais de 3 montadoras tiveram recall decretado sobre isso. Naturalmente, dentro daquilo que o Cid falou, da responsabilidade compartilhada. O que fazer com isso, Adilson? Como que se pode evitar? Até agora nós falamos que o recall é alguma coisa assim que parece que é um incidente. Mas, por exemplo, nesse caso de acessórios, não. Como é que se poderia ter evitado esses casos que aconteceram no Brasil já há alguns anos atrás? Para isso, Márcio, realmente é difícil, né? Você tem aí muitos concessionários espalhados aí pelo país, né? O que se faz muito pelas montadoras é um trabalho de conscientização grande com relação a questões de acessórios, né? Equipamentos não originais, justamente por este risco, né? E muitos deles não teriam nem condições de ser homologados pela montadora, porque são acessórios que não condizem e que claramente pode levar a um risco de segurança, né? Aí a segurança mesmo, né? Não estou nem falando aí em estética. Então, por parte das montadoras, esse trabalho de notificar, de orientar, e bem como disse o Cid, né? A gente acaba sendo corresponsável, porque é um representante da marca que está aí fazendo a comercialização desse acessório, né? O que não deveria estar acontecendo. Eu queria pegar uma caroninha antes que suba aqui, né? O Joaquim Alcantarilla fez uma pergunta em relação a custos de recall, né? Isso neste momento, claro, ninguém trabalha em entidades filantrópicas, né? Pela lei e pela lógica, pelos contratos, a responsabilidade de custear ou de pagar um recall é de quem origina um problema, certo? Se é um processo de montadora, ela vai arcar isso como responsável e vai arcar com todos os custos. Normalmente, quando isso acontece do lado do fornecedor,
isso também deve acontecer, né? O fornecedor deve arcar com esses custos. No entanto, não existe ou não é feita nenhuma discussão de quem paga primeiro antes de se realizar um recall. Mesmo que isso vá para fóruns, né, para discussões jurídicas, a montadora ela tem que fazer o recall, mesmo que tenha que arcar com esses custos e discutir isso depois com o responsável. Então, mais uma vez, né, a questão da soberania de um time de segurança do produto, uma vez decretado o recall, mesmo que essa discussão de quem paga, quem não paga, ele tem que ser feito, independentemente de qualquer coisa. Em regra, é a montadora que paga a conta. Depois ela vai buscar quem foi o seu fornecedor e quem deu a causa. Exatamente. Lembrem sempre disso. Na responsabilidade civil, você tem que ter o nexo de causalidade, né, entre o defeito, né, e o dano. Aí você fechou a responsabilidade civil. E nesse meio Tá do ligado? caminho, né, que nem se diz, você tem um cliente, você tem o seu cliente que é isso aí. está em risco, né? Eu acho que Isso é risco, nessa porque hora você... o maior bem a ser protegido é a vida. Isso aí. Então é aquele tripé que nós sempre falamos, né, a qualidade, né, entendeu, e segurança do produto, entendeu. Então, voltando aqui à pergunta do Joaquim, né, quem paga sempre é a montadora, depois ela vai buscar quem deu causa. Também tem uma pergunta aqui do João Reinaldo, né, o fornecedor para corrigir o erro da peça, mas a responsabilidade é da montadora. É a mesma pergunta do Joaquim, o João Reinaldo. A montadora paga e depois ela vai buscar o seu responsável, tá bom? Essa aqui é a questão. O Paulo César está exemplificando uma coisa que eu coloquei para vocês agora há pouco, que foi na época, vamos dizer assim, nem sei se houve alguma tentativa de recall em caso de acidente, nesse caso, mas é o adesivo das primeiras versões do EcoSport lá atrás, né? Que alerta o perigo do carro capotar em curvas acentuadas, quer dizer, dava a impressão de que aquilo tiraria qualquer responsabilidade civil no caso de uso do veículo. Isso, Cid, como que você vê esse assunto? Por favor, eu estava lendo aqui uma questão não tem problema. por favor, você poderia me repetir? Sobre aquela questão do mau uso, que eu citei agora há pouco, que vocês já responderam, do mau uso do cliente. O Paulo César ele coloca aí uma questão bem prática que nós tivemos aqui no Brasil, que foi as primeiras versões do EcoSport tinha no parasol, tinha lá, em caso de curvas acentuadas, pode dar um capotamento. Isso ele livraria, vamos dizer assim, a montadora num acidente causado até por alguma outra questão? Eu entendo que não, porque se você for buscar a causa raiz do problema, deu para você entender, do para-brisa, né? Se você for buscar o projeto, se você for buscar lá atrás essa situação, era uma situação que tinha que ser corrigida pela montadora. Isso acontece, porque os problemas surgem depois que está em circulação os veículos, depois que as pessoas estão ingerindo os alimentos, depois que as pessoas estão usando a medicação. É o mercado que está mostrando os problemas e o fabricante tem que correr atrás para corrigir. É a parte automática, né? E aqui uma pergunta ainda do Basílio Dagnino, quanto à questão de danos morais. Sim. Para esse caso, também cabe também a indenização adicional de danos morais? Sim, o Basílio fez uma boa pergunta. Existem os danos materiais, que é, em primeiro lugar, aquilo que você perdeu pelo defeito, pelo acidente, pelo você ter ingerido alguma coisa que te fez mal, né? Então é os danos materiais, é aquilo que você gastou. Se você gastou 50 mil num carro, 100 mil, 200 mil, qual que seja o valor, e esse carro tem um grande problema, veio capotar, esse é o dano material. Agora tem os danos morais. Os danos morais é aquela dor interna que você tem, que você perde o seu sono, né? Que você, em casos extremos, você vai se tratar com psicólogo, psiquiatra, aquela dor interna que você tem, né? Pelo fato de ter ocorrido, você já não se alimenta mais, você já emagrece, se aquilo está
dentro da sua cabeça, né, é o danos morais, você entendeu? Então tem uma diferença entre os danos materiais e os danos morais. Lucro Bom, nós cessante estamos... também tem uma pergunta do Paulo César, né, é aquilo que você deixou de ganhar, também ele é projetado. Sim. Vou dar um exemplo bem rápido aqui, prático. Se a pessoa que vem conduzindo o veículo tem 30 anos de idade e no defeito de uma peça e ele se acidentou e entrou em óbito e deixou uma viúva e 2 filhos, qual a idade média hoje de vivência de nós brasileiros? 60, 65 anos. Então teria 30 anos, 35 anos para você pagar a questão dos filhos menores, da viúva, enfim, por causa daquele acidente que ocorreu. Dá para os senhores ver a dimensão da responsabilidade civil, das indenizações, é muito alto. Imagina se um jogador de futebol se acidenta num carro, Neymar, por exemplo. Bom, o valor vai lá em cima. Bom, nós estamos nos aproximando já da nossa hora de término, né? Mas eu queria passar, tanto para o Adilson quanto para o Cid, depois eu faço o encerramento, 1 minuto. Qual é a sua mensagem final sobre esse nosso tema que daria para falar a noite inteira? Isso é verdade. Daria para a gente fazer um curso aí de pós-graduação, isso é muito extenso, essa matéria. Eu vou aqui sintetizar, ser bem célere. Se você tem um processo, se você tem um recall, não fuja dele, vá atrás para poder resolver. E a sua atuação, da sua empresa, do seu departamento jurídico, da engenharia, tem que ser atuante, rápido. Lembre sempre do caso de Belo Horizonte da cerveja. Eles demoraram para agir. Nessa demora, a mídia entrou, o Ministério Público entrou, Justiça entrou. Não deu tempo de corrigir. Então, sempre resolva muito rápido. Palavra com a Adilson. Legal, obrigado, Cid. O que eu quero transmitir para vocês é o seguinte: trabalhar com processos seguros, ter consciência, saber quando ter que fazer alguma coisa nesse sentido. A segurança é primordial, como disse o Cid, para a saúde de uma empresa. Isso pode te levar à falência. Então, você conhecer seu processo, conhecer o processo dos seus fornecedores, ter um time atuante quando há necessidade de se reagir. A reação ela é muito importante, né? Você vê aí casos onde carros que têm mais de 10 anos de circulação, olha quanto tempo isso demorou para reagir. Então, quanto antes você poder reagir, quanto mais seguros os seus processos forem, seguramente você vai estar muito bem suportado por um time que vai te acompanhar aí dentro da sua empresa. É isso aí, Márcio. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, pessoal, eu acho que foi muito boa a vossa participação, né? O IDESP agradece sumamente, né, as colocações, e justamente como o assunto é longo, né? Nós vamos, no próximo dia 24, todos os que estão aqui, que se inscreveram, vão receber o e-mail de convite. Gratuitamente, nós vamos fazer um workshop de 4 horas, e vamos poder falar um pouco mais sobre esse tema, com mais calma, com mais tranquilidade, colocar mais exemplos, né? Talvez até falar do tratamento que se possa fazer para poder saber aonde que estão os problemas, né? Para onde foram aqueles produtos defeituosos. Isso aí é uma grande arte e depende de muita técnica e estatística, vale para qualquer produto também. Então, vocês vão receber um e-mail de avaliação e vão receber esse convite para se inscrever nesse workshop. 24 de julho, no workshop das 8 às 12 horas, é um sábado. Garanto que vai ser muito bom. E em nome do IDESP, muito obrigado a todos pelas perguntas, pela participação ativa. Nós tivemos bastante gente, 2 salas, com muitas pessoas participando. Nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado aí a todos aí. Vamos lá. Aguardo vocês no dia 24, hein? Isso Vamos aí. lá.